Estamos começando mais um episódio do Prime Talks. E dessa vez estamos recebendo o Rodrigo Amorim. Fala, Rodrigão, beleza? Maravilha. Hoje é assessor de investimentos aqui pelo BTG e sócio da Invest Prime. Então me conta um pouquinho, Rodrigo, como é que você chegou, como é que você veio parar nessa profissão de assessoria de investimento, planejador patrimonial hoje? Fala um pouquinho aí da sua história. Maravilha. Eu comecei uma franqueadora chamada Ginástica para o Cérebro. Fazia ginástica para o cérebro, fazia esse desenvolvimento nas pessoas, atendia muita gente da terceira idade, eu fui cuidar da parte financeira disso, dessa franquia. E no meio do caminho eu vi que fazia muito mais sentido financeiramente ser a parte comercial. Aliás, toda empresa depende da parte comercial, é onde realmente está o dinheiro para você ter melhores comissionamentos e tudo mais. É o combustível de uma empresa, né? Exatamente. E me destaquei, cheguei a fazer coisas de estar no meio do Largo do Machado, falando com as pessoas para entrar dentro da filial e fazer a matrícula da pessoa numa ginástica para o cérebro, algo assim que ninguém nunca imaginou. Muito difícil. Depois disso eu pensei, eu consigo fazer qualquer coisa, né? E logo depois eu fiquei nisso 1 ano praticamente e consegui o meu estágio na ATL, na época era ATL ainda, uma empresa de telecom aqui do Rio de Janeiro, onde eu fui trabalhar na área de inteligência de marketing. Ali eu adorei, foi uma experiência incrível, tive a oportunidade de me relacionar com grandes pessoas, grandes profissionais, onde a gente teve um projeto de unificar o Grupo Telecom Américas e fazer a mudança de tecnologia. Foi um projeto ali de 3 anos, onde a gente conseguiu implementar, hoje é a Claro, e a Claro foi para São Paulo e nesse mesmo período eu tive a oportunidade de abrir lojas da Vivo, na época telefônica, e abrir 3 lojas da Vivo, né, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O mercado mudou bastante, tudo que eu vendia de acessório antigamente, como telefone fixo, câmera digital, notebook, fax, cheguei a vender secretária eletrônica, que nem se usa mais. Tá velho mesmo, né? O tempo passa. O mercado mudou e chegou um momento que eu pensei, tem que fazer outra coisa. Nesse meio do caminho, tiveram algumas questões na minha vida que me fizeram repensar o que era importante. Eu tenho um irmão onde a mãe dele faleceu e ele teve câncer também. Então eu lembro até hoje da Life Planner, na época, chegar e entregar o cheque para o meu pai para poder fazer todo o subsídio do ensino do meu irmão. Caso não tivesse esse seguro de vida, ia ser algo complicado para a família. Isso acabou então te marcando, né? Me marcou bastante. Caramba. E em 2014 eu perdi um outro irmão num acidente de bicicleta. E eu entendi que ter um planejamento financeiro era algo todo mundo tinha que fazer. Não é você pensar quando que eu vou fazer, isso é urgente. Porque ninguém acredita que vai acontecer com você, né? Com a sua família. Você sempre acha que é do outro, né? Sempre vai ser com o vizinho, mas isso nunca vai chegar a mim, né? Ninguém pensa, poxa, eu acho que hoje eu posso ficar inválido. Ninguém pensa isso. E foi quando eu entrei no ramo de seguro de vida. Eu fechei as lojas, estava tendo aquela época dos Black Blocs, aqui no Rio de Janeiro também, eu passei o ponto e tinha um assessor de investimento onde também eu deixava o meu dinheiro. Eu sempre gostei de investir também. E o que você vai fazer? Eu não sei, vou botar currículo no mercado novamente, voltar a ser executivo. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o lado da assessoria de investimentos e também associar isso a um planejamento de seguro de vida. Foi quando eu tirei a SUSEP, quando eu tirei a Ancor e comecei a trabalhar com isso. Aí sim, entrei nesse mundo. Porque a parte do financeiro é a parte mais legal, né? Todo mundo quer fazer o financeiro, mas ninguém quer fazer seguro, né? O seguro é tido como uma coisa que as pessoas não querem, não gostam, acham que não precisam, não vão usar um dinheiro desperdiçado, né? Exatamente. E o planejamento é justamente essa fusão entre investimento e segurança, né? Isso. E é algo que dificilmente alguém quer falar, quer receber. Então, quando a pessoa não queria falar sobre investimento, acabava indo pelo planejamento de doenças graves, a parte de pecúlio. Então, um puxava o outro e foi como eu consegui ter sucesso aí durante a caminhada. Caramba, legal.
E também fiquei sabendo que você participa de um grupo de negócios, né? Como é que é Sim. isso? Hoje eu faço parte da maior organização de networking do mundo. É BNI o nome? BNI, Business Network International. Então, hoje no Rio de Janeiro, a gente tem um grupo que se reúne semanalmente para fomentar negócios aqui no Rio de Janeiro. E a ideia é sempre a gente levar a nossa rede de relacionamento para os membros e os membros fazerem o mesmo. Então, no momento que eu entrei no BNI, a minha equipe de vendas, de uma hora para outra, passou a ser 50 pessoas. E se preocupam semanalmente em estar trazendo o negócio. E no nosso negócio, né, Rodrigo, uma das coisas que as pessoas mais têm resistências, e é onde as pessoas normalmente desistem, é quando elas não têm referência. Como é que eu vou buscar referência, buscar indicação? É um negócio de confiança, né? Existe até uma técnica para a gente conseguir fazer isso, né, de buscar pelo menos 3 nomes de referência, para a pessoa poder estender essa oportunidade que foi dada a ela de planejamento. Mas, de certa forma, é muito novo para a pessoa também se sentir tranquila e entregar àquela pessoa a melhor referência que ela poderia dar. Entendi. Mas para recomendar, você ainda não sabe. Exatamente. E o BNI foi, não digo um atalho, porque você também precisa desenvolver a confiança com os próprios membros. No começo, quando você se torna membro do BNI, o campeão de referência são os cunhados, né? É onde vai testar se a pessoa oferece um bom serviço ou não. Mas a partir do momento que você leva como um convidado para conhecer a reunião um cliente importante seu, as pessoas começam a associar. Nossa, se esse cara é cliente dele, talvez esse cara seja bom. Até melhor do que eu pensava. Ou o contrário também, né? Então, existe o que é chamado de VCR no BNI, que é visibilidade, credibilidade, que gera rentabilidade. Então, legal. A gente costuma dizer que o BNI não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Isso se assemelha também à nossa profissão, né? As pessoas, felizmente ou infelizmente, bom para a gente, mas ruim para o todo, tem muita gente fazendo muita coisa errada nesse mercado, né? Vendendo produtos que não servem para um determinado tipo de situação e faz porque é o único produto que ela tem a oferecer. Às vezes, quer dizer, às vezes o profissional, ele é monoproduto, ele representa uma única empresa, então ele tem que vender que aquilo é a melhor coisa, senão ele não vende nada, né? Não vende nenhuma solução. Então, e dentro desse nosso ecossistema aqui da nossa empresa, né, da Invest Prime, a gente consegue realmente fazer uma consultoria 360 graus para os nossos clientes e está levando aquilo que realmente importa para os nossos clientes. Não só para os nossos, mas para os clientes dos nossos parceiros comerciais, né? Exatamente, associados. Exatamente. Então aqui é um lugar seguro, onde as pessoas podem ter a tranquilidade de se capacitar, né? Os nossos parceiros, nós somos uma empresa também B2B, então os parceiros que estão aqui cadastrados com a gente recebem treinamento, recebem principalmente a cultura da nossa empresa, que é o cliente final em primeiro lugar. Porque o fato da gente ser multimarcas, né, a gente acaba não sendo nenhuma empresa, a gente é cliente. Claro, não é isso? Com certeza. A ideia é justamente essa. Costumo dizer que a camisa que eu visto não é da empresa, é do cliente. Cliente. Eu vou defender o cliente, então sempre se preocupar com o que é melhor para ele, porque aí sim a gente consegue completar essa maratona, ou até mesmo esse casamento, né? A gente se torna uma pessoa de referência, então se a pessoa vai casar, trocar de carro, qualquer coisa, primeiro ela nos liga para saber o que ela faz, né? E voltando para o BNI, hoje como é que o BNI parece ter te agregado bastante negócio, né? É uma coisa bem interessante para os profissionais que estão começando ou não sabem, não tem rede de relacionamento. Então, esse modelo BNI pode ser uma coisa bem interessante, mas ele é só Rio de Janeiro? Como é que é a extensão desse projeto BNI? Na verdade, ele está presente em mais de 100 países. Ele começou há quase 40 anos atrás. O fundador é o Ivan Misner, é um americano, onde ele, no momento, viu que a sua empresa tinha perdido o seu maior cliente. E ele ficou sem ter o que fazer e percebeu que os clientes que chegavam até ele, eles vinham de referências qualificadas, de clientes satisfeitos. Então ele teve a ideia de criar uma organização de network. Para troca de confiança. E uma filosofia muito importante, eu acho que é o grande segredo, porque grupos de network existem adoidado, né? Está na metodologia que já foi testada por quase 40 anos
e numa filosofia que eles chamam de Giver's Gain, que é dando que se recebe, né? Então, primeiro você se coloca à disposição em querer ajudar e, consequentemente, você vai ser ajudado. Então, nessas reuniões que a gente tem semanalmente, a gente valoriza a pessoa que gerou a referência e não o negócio que você fechou. Eu vou valorizar a pessoa que me deu essa oportunidade de fechar negócio e vou reconhecer. O reconhecimento, em alguns momentos, é a cola das relações. Então, a gente valoriza aquela pessoa que é mais givers, né? Legal. Essa é a filosofia. E qualquer um pode entrar? Como é que hoje é a entrada num grupo desse? Se alguém quiser saber mais sobre esse assunto, hoje você consegue ajudar profissionais que têm interesse em conhecer mais detalhes ou até mesmo entrar num projeto, mesmo sendo de outro estado? Sim, como eu disse, ele é global, existem em quase todos os estados do Brasil, existe um BNI. Agora, para entrar na reunião, você precisa ser convidado para participar, entender como é que funciona a dinâmica, mas não basta você querer entrar. Existe um processo seletivo para ver quem é aquele empresário, quem é aquele profissional, para também não expor a rede do grupo em risco. Né? E hoje você está fazendo esse primeiro trabalho de uma pré-avaliação, né? Então ficaria como um pré-avaliador para ver se faz sentido para o grupo e para aquela pessoa, aquele profissional entrar num BNI, seja ele qual for, e aí sim, de repente, você fazer uma primeira referência para ele ser avaliado pelo grupo onde ele pode entrar. Na verdade, quando a gente leva um convidado para o nosso grupo, a gente já está emprestando a nossa credibilidade, né? Claro. A pessoa que foi convidada é porque o membro confia nela, senão não teria convidado. Então, se você já foi convidado, por exemplo, para algum grupo do BNI, a pessoa que te convidou confia em você. Esse é o primeiro ponto. Ele bota a reputação. Põe a reputação dele em jogo. E, segundo momento, existe um comitê de afiliação dentro do grupo, que é um trabalho voluntário dos membros, existe uma seleção para ver quem vai ficar nesse comitê de afiliação, e isso vai girando ao longo do tempo. Chega um momento que todo mundo já fez algum tipo de cargo no grupo, e isso tem um giro, né? Mas o comitê de afiliação vai entender se aquele membro faz sentido, se é o momento dele, qual é a rede de relacionamento que ele tem também para oferecer para o grupo, e se ele é capaz de exercer aquele trabalho, aquela profissão que ele coloca como especialidade no BNI com excelência, senão não faz sentido tê-lo no grupo. Mas existe um processo seletivo. Então, hoje os parceiros que estão com a gente aqui na Invest Prime, a gente conhecendo, primeiro para entrar na Invest Prime já tem um processo seletivo, né? A gente não aceita qualquer corretor, a gente faz uma análise para ver quem é aquela pessoa, por mais que nós tenhamos uma empresa white label, onde o parceiro que chega aqui com a gente, ele pode estar no mercado com a marca dele, a gente não tem essa vaidade de querer estampar a Invest Prime, mas a gente quer dar as melhores soluções para ele poder oferecer para o cliente final. Então, quando ele chega aqui e se cadastra com a gente, ele já passou por um processo seletivo, e eu tenho a tranquilidade de estar direcionando, falando com os diretores de cada grupo para poder facilitar esse acesso, até ver qual é o melhor grupo, né? Hoje não é tão homogêneo assim cada grupo. O meu grupo, por exemplo, ele fica ali no Monte Líbano, na Lagoa, uma região muito boa aqui do Rio de Janeiro, onde a gente tem empresários, e aqui no Rio nós somos o grupo que mais gera faturamento. Legal. Tá? E tudo começou sendo o primeiro membro desse grupo. Então foi algo que eu e a diretora conseguimos formar esse grupo junto com uma outra parceira, que na verdade foi ela que me apresentou para essa diretora, para falar sobre BNI. E no primeiro momento eu falei, não quero nem saber de BNI, eu já tinha participado de 2, 3 reuniões, isso é pirâmide, tá doido, não quero, não faz sentido. E quando eu conversei com ela, a diretora Marcelina, fez total sentido para mim, eu puxei o cartão e fui o membro número 1. Legal. Até a minha amiga, que é a Grazi, ela ficou meio que, poxa, você vai ser o número 1 e... Legal. Enfim, mas com a nossa rede de relacionamento a gente conseguiu botar bons profissionais, e que 2 anos e meio depois do grupo formado, nós já geramos de negócio entre a gente, isso não tem comissão,
Se um membro for pego passando comissão, ele é retirado do BNI. Então, a gente gerou em 2 anos e meio mais de 20 milhões de reais de negócio. Caramba. No último ano, foram mais de 12 milhões. Então, a gente está quase que por mês 1 milhão de reais de negócio gerado para o bolso de cada um. E não gera conflito entre você faz uma coisa, outra pessoa faz a mesma coisa? Como é que fica essa questão do conflito de 2 profissionais com a mesma atividade dentro do BNI? Como é que vocês fazem? Você pode fazer isso em grupos distintos, mas naquele grupo você vai ter a especialidade daquela cadeira. Então, no grupo eu sou especialista em investimentos. Por mais que aqui na Invest Prime e fora do BNI eu seja especialista também na parte de seguro, na parte de autofinanciamento ou saúde, no BNI, os clientes que vierem do BNI, eu vou oferecer apenas a parte de investimento. Então existe um respeito, né, por conta da posição da cadeira que você está assumindo. Sim, então, se você está assumindo a cadeira de investimento e um outro parceiro, um outro profissional assume uma cadeira de seguros, vocês respeitam ali as atividades geradas dentro do grupo para que seja feito somente ali. E aí um direciona para o outro. Com certeza. Tá, legal. E, na verdade, gera até uma situação ruim se a pessoa quer ter aquele espírito caçador de querer abraçar o mundo. Pegar tudo, ela logo já é deixada de lado. Já é excluída do grupo. O caráter dela já começa a ser analisado e julgado. Né? Entendi. Que ali é uma questão de todo mundo ganha, né? Os valores do BNI se baseiam no Giver's Gain, né? Então, legal. A partir do momento que você está querendo se dar bem na custa de uma especialidade de outro membro que está com você, que está tentando fomentar negócio para você, pega muito mal. Entendi. Então, BNI, o pessoal que tiver mais interesse em conhecer sobre o BNI, Rodrigão aqui está à disposição, só mandar mensagem aqui ou no vídeo mesmo do YouTube, ou no Instagram da Invest Prime. Use os canais aí de comunicação para Invest Prime. O Rodrigo vai entrar em contato aí, vai conversar com vocês. Mas me conta um outro tema bem interessante que está em moda aí, né? A gente já faz há um bom tempo isso, né? A gente já recomenda isso para os nossos clientes. A gente já treinou bastante profissional nessa linha, que é a parte de internacionalização, que agora já tem um tempinho aí que o pessoal está falando mais nas redes sociais e tal. Conta um pouquinho aí das vantagens de internacionalizar patrimônio, capital. Conta um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala de internacionalização, vai muito além da própria rentabilidade, né? Então, quando a gente está pensando em levar uma parte do patrimônio para fora do Brasil, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em segurança. Será que ficar com 100% do meu patrimônio aqui no Brasil, um país da América Latina, faz sentido? Nós já tivemos a experiência do Collor, né? Há pouco tempo atrás, 30 anos passam assim, mas quando a gente está falando de longo prazo, uma previdência, algo do tipo, 30 anos é o tempo que a pessoa vai acumular. Então, como é que vai ser a próxima eleição? A cada eleição já é uma polaridade aqui no Brasil absurda. Nós temos uma insegurança política, uma insegurança econômica. Então não faz muito sentido a pessoa concentrar o patrimônio aqui. Mas nem se for tudo em renda fixa? Você continua na mesma jurisdição que é o Brasil. Entendi. Então as leis mudam o tempo todo. Muda um ministro no STF, muda um prefeito, um governador, um presidente, as leis mudam. E está mudando novamente. Então é uma insegurança jurídica também. Antigamente a previdência privada não tinha imposto de renda, hoje em dia já tem. Antigamente ela não era empenhorável, hoje em dia a gente já vê essa situação acontecendo. Então, como é que vai ser a parte do seguro de vida, como é que vai ser o ITCMD, como é que vai ser o seu planejamento sucessório, tributário? Será que não faz sentido deixar uma parte, 15% a 30%, numa estrutura onde você tenha um risco muito menor do que o Brasil? Hoje, você deixaria dinheiro, por exemplo, no Cazaquistão, ou então no Peru, na Honduras? Faria sentido para você? Eu não conheço esses lugares, então não acho que não. Eu deixaria 100% lá? Não. Aos olhos do mundo, o risco que o Brasil tem é o mesmo desses lugares. Entendi. Nós temos um risco pela Standard & Poor's de país de especulação. Então, muitas pessoas falam que são conservadoras
A primeira pergunta que eu falo para ela é, mas se você é conservadora, por que você concentra 100% do seu patrimônio aqui no Brasil? Os vizinhos, nossos vizinhos aqui da América Latina, há muito tempo já perceberam que não faz esse sentido a gente ter isso em pesos ou na moeda local. A gente brasileiro acha que estamos à parte da América Latina, enquanto que na verdade nós somos um país ainda de terceiro mundo. Então é muito importante a gente começar a pensar na internacionalização do nosso patrimônio e ter um especialista para estar orientando, porque da mesma forma que tem muita cilada aqui no Brasil na parte de investimento, a gente vê muitas pirâmides financeiras por conta da ignorância e da ganância das pessoas. Existe isso no mercado internacional, onde você, sendo mal orientado, você pode ter grandes penalidades, cair em golpes e tudo mais. Mas a importância de você ter uma orientação profissional para fazer esse planejamento é fundamental. Entendi. Então, assim, você falou sobre jurisdição, né? A jurisdição do Brasil, comparada com uma jurisdição internacional, quais são as diferenças? Consegue explicar um pouquinho para o pessoal que não entende? Claro. Primeiro a gente tem que definir o que é esse internacional, né? Existem centros financeiros que são lugares onde todo conjunto de leis foi feito para proteger o investidor. Diferente aqui do Brasil, que parece que todo conjunto de leis é feito para outros interesses. Então, aqui no Brasil, a gente tem o que é chamado de direito romano. Tá? Então, você muda o presidente, você muda o ministro, as leis mudam. Com uma canetada, ela muda. Então, é de cima para baixo. Em algumas jurisdições, podemos citar Guernsey, por exemplo, Cayman, Ilha de Man, Luxemburgo, Suíça, enfim, aí vai depender muito da necessidade de cada um e avaliar. As leis, elas seguem um direito chamado consuetudinário, que é um direito onde é o common law. Os costumes daquele povo fazem as leis. Então, por mais que mude um primeiro-ministro, mude um presidente, se o costume do povo é ele não vai poder mudar essa lei. Então, tem hoje centros financeiros que há mais de 50 anos, 100 anos, as leis para o investidor é a mesma. Então, isso traz uma segurança jurídica. E a gente vai buscar essas jurisdições que são classificadas pelo menos de duplo A para cima. Hoje existe uma classificação de risco e o Brasil está como especulativo. Se ele cai mais 2 degraus nessa escala, o Brasil vai ver de um momento para outro o seu Ibovespa cair pela metade, porque vai ter uma fuga do capital estrangeiro, porque muitos fundos vão deixar de ter no seu regulamento a possibilidade de estar investindo aqui no Brasil. Então, hoje a gente vê o Brasil com problemas fiscais, de estar atingindo a sua meta fiscal. A gente viu há pouco tempo aquelas pedaladas que aconteceram. Isso é independente do político, né? Que não é avaliar um partido de direita ou um partido de esquerda, e sim o risco sistêmico do nosso país, que ainda é uma democracia muito recente. Se a gente for pensar que a ditadura estava há menos de 40 anos. Então, hoje, você ir para uma jurisdição que é uma democracia há mais de 400 anos, faz sentido. Entendi. E nesse caso aí, essas jurisdições, elas pagam bem? Como é que é? Porque o investidor, ele às vezes não valoriza muito essa questão e cabe, talvez, fazer um trabalho de explicar sobre segurança e ganho, né? O ganho, ele é alto. Explica um pouquinho por que o Brasil paga juros altos, né? Que as pessoas têm na cabeça 1% ao mês. Eu quero 1% ao mês. Lá fora eu tenho 1% ao mês. E por que não? E se não pagar esse 1% ao mês, mesmo assim ainda faz sentido investir lá fora? Como é que funciona isso? Faz sentido a gente diversificar sempre, tá? Não é nem ter tudo lá fora, nem ter tudo aqui. Então, um equilíbrio. Claro que para cada cliente, cada família, vai existir um número mágico. Mas, de uma forma geral, quando a gente leva uma parte do patrimônio lá para fora, a gente começa a se dar conta de que o Brasil representa apenas 2% das oportunidades do mundo. Não existe só o Brasil como um país emergente. Existem outros países que
você consegue ter uma taxa de juros alta e ter um ganho. Existem empresas, por exemplo, a Petrobras não é a maior petroquímica, não é a melhor empresa para se investir se você sair um pouco da parte regional que a gente está e olhar para o mundo. Então, existem oportunidades em outros mercados também. E, mais uma vez, é importante ter uma estrutura que te possibilite também fazer esse assessoramento para que te dê oportunidades de você, com segurança, respeitando o seu perfil de investidor, ter acesso a esses mercados. Hoje é possível, por exemplo, no mercado americano, você ter um papel por 10 anos a 4,75 garantido na renda fixa, pegando o Tesouro Americano, por exemplo. Hoje no Brasil a gente tem alguns papéis atrelados a IPCA, estão pagando IPCA mais 5 quando é AAA. Se você for pensar, o que faz mais sentido? Será que faz sentido você ter esse papel ou ter pelo menos uma pequena parte exposta nesse tipo de situação? Então é sempre analisar o contexto daquela família, daquele cliente. Eu costumo dizer que a gente protege as 3 coisas mais importantes na vida dos nossos clientes, que é a família, o bolso e o legado, né? Então tem que ter um olhar sempre 360 graus, e é esse olhar que é o grande diferencial que o parceiro tem da Invest Prime quando ele resolve se tornar um planejador patrimonial aqui conosco. Então essa expertise que nós passamos, ela é muito importante para a sua rede de clientes também se beneficiar. Entendi. Faz todo sentido, então, né? Realmente não é só ganho, né? É proteção. Principalmente proteção. E quando a gente está falando de mercado internacional, um dos grandes receios, a primeira coisa que vem na cabeça foi as subprimes, né, em 2008, onde o mercado financeiro americano, mundial, ele ficou completamente abalado e muitos bancos quebraram. E a primeira coisa que se passa na cabeça dos clientes é: e se o banco quebrar? Qual é a segurança? Porque eu não deixo meu dinheiro ali na poupança do Banco do Brasil? Faço primeiro comparar o banco que a gente estava orientando ele procurar, que é o New York Mellon. Outro é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem 100 vezes menos custódia do que o JP Morgan. Então, ou New York Mellon, ou Credit Suisse, e por aí vai. Então, existem oportunidades hoje no mundo, e se você ficar com a miopia apenas no mercado brasileiro... Por causa de proximidade, né? Muitas vezes a pessoa quer dinheiro perto. Não, eu quero dinheiro perto. E eu acho que tem que ter mesmo, né? Sim. A maior parte tem que estar perto, né? Você vive aqui, então você tem que ter o dinheiro aqui para operar aqui. E aqui a gente tem o FGC, né? Que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é se fosse um seguro entre os bancos, e dependendo do tipo de investimento, você tem até R$250 mil garantido. Quando a gente vai para uma estrutura certa no mercado internacional... Você nem precisa desse tipo de... É 100%, como se fosse um FGC de 100%, porque as contas que estão em custódia naquele banco escolhido, elas são segregadas do balanço patrimonial do banco. Então, se o banco quebra, o dinheiro do cliente está seguro. Entendi, está fora. Então, o único risco que existe é o risco de mercado, que tem aqui e tem lá. Então, sendo que você está com maior diversificação, você não está apenas apostando num único país. Então, uma coisa é você fazer um investimento global, onde você pode ter o seu dinheiro, por exemplo, numa jurisdição segura, numa instituição também muito segura, e está investindo em empresas brasileiras. Então, hoje, por exemplo, se um investidor internacional quiser investir no Itaú, aquele cliente que só garante, eu quero ter meu dinheiro todo no Itaú. Hoje você consegue ter bonds pelo Itaú pagando mais do que 9% ao ano em dólar. Entendi. Você consegue ter outras empresas aqui no Brasil que estão pagando muito bem lá fora. Até porque a inflação internacional, né, ela é menor, né? Então o ganho não precisa ser tão exponencial, tão maior, né? Ele tem que superar a inflação. Hoje a gente vê, devido à pandemia, uma inflação alta na Europa, uma inflação alta nos Estados Unidos. Mas quando a gente pensa em alta, aqui no Brasil, a gente está pensando em 15%. Né? Os Estados Unidos está desesperado, fazendo tudo que tem em suas mãos para reduzir essa inflação, mas chegou a 5%.
E o cliente que quer investir lá fora, ele precisa ser um milionário, ele precisa ter muito dinheiro, ou ele pode começar pequeno lá fora, fazendo investimentos menores, ele pode poupar lá fora, né? O cara que não tem ainda, mas quer começar a juntar. Ele pode juntar uma parte aqui, uma parte internacionalizada, tem como fazer isso? Sem dúvida, Rodrigo. Hoje tem inúmeras possibilidades da pessoa estar internacionalizando o patrimônio. Hoje aqui, por exemplo, no BTG, nós temos duas linhas, uma é a parte de banking, que o cliente transfere direto da sua conta aqui do Brasil para uma conta internacional, e para isso não precisa um valor mínimo, e do próprio aplicativo ele consegue estar fazendo seus investimentos. Então, com $50, $100, ele pode já estar comprando uma ação. Então é bem acessível, né? Super acessível. E por outro lado, dependendo do seu patrimônio, você vai começar a ter acessos a outros tipos de investimentos. Mas hoje eu digo que se tiver um aporte recorrente, para você fazer uma poupança, por exemplo, de 10 anos, onde todo ano, todo mês, você vai fazer um determinado aporte, você consegue ter acesso a estruturas, as mesmas condições que pessoas têm hoje grandes patrimônios. Hoje, com $10 mil, você já consegue, um aporte único, ter acesso a grandes investimentos. Com $250, $200, você também tem acesso a esses mesmos fundos de investimento. Então, hoje, democratizou essa segurança. Entendi. E esses investimentos, a gente está falando só de ações, são investimentos agressivos para clientes conservadores, faz sentido ainda assim? A mesma quantidade e variedade de investimentos que hoje tem no Brasil, a gente encontra até mais opções no mercado internacional. Então eu posso poupar numa renda fixa lá fora? Você pode ter um fundo de renda fixa, você pode ter um título T10 americano, você pode comprar um título soberano do governo canadense, você pode comprar bonds da Petrobras. Então, eu quero investir na Petrobras, mas ao invés de investir em real, eu vou fazer um investimento em dólar, numa moeda forte. Entendi. E traga ali bons resultados. Porque não só eu vou ter o resultado desse papel internacional, como eu vou ter o meu dinheiro também na moeda internacional, né? Seja ela dólar, euro ou qualquer outra. E quem me dá esse suporte? Eu não entendo desse tipo de investimento internacional. Hoje, eu, cliente, quem que vai me dar o suporte? É você que me dá o suporte? Nós aqui na Invest Prime temos a facilidade, por exemplo, nós temos hoje um grande broker que trabalha toda a América Latina na distribuição, que nos dá um suporte de wealth planning, que vai poder sentar com nossos clientes e verificar se faz sentido abrir uma offshore, uma empresa no Uruguai, uma empresa em BVI, nas Ilhas Virgens Britânicas, para poder ter um planejamento tributário que faça sentido para uma sucessão, por exemplo, para ele também. Então, a gente tem todo esse suporte que nos é dado através desse broker. Nós temos um suporte do próprio BTG, que também tem essa equipe de wealth planning. Então, os nossos clientes, os nossos parceiros vão ter todo dentro do nosso ecossistema aqui de Invest Prime, possibilidades e soluções para qualquer tamanho de cliente. Entendi. As pessoas devem ficar muito preocupadas sobre legalidade, né? Porque vem investimento internacional, offshore, sobre legalidade desse tipo de coisa, né? Então, de repente, o investidor convencional, o investidor comum, ele deve ficar um pouco preocupado com esse... E essa preocupação tem que ter, e é uma das nossas maiores preocupações também. A gente não trabalha, por exemplo, com nenhum cliente que tenha um dinheiro cinzento, alguma atividade ilícita. Então, isso já parte do princípio que os nossos clientes, os nossos parceiros vão trazer esse perfil de cliente. A gente não trabalha com clientes que têm alguma coisa errada. Justamente para trazer uma segurança também para os nossos parceiros, para os nossos clientes, que eles nunca vão ver o seu nome sendo divulgado no Jornal Nacional, ou a nossa empresa ser divulgada no Jornal Nacional com algum tipo de escândalo. Então isso a gente tem como prioridade. E como eu falei, a gente está levando e orientando os clientes a procurar esses parceiros que nós temos para que eles sejam estruturados em centros financeiros. Isso é uma grande diferença, por exemplo, de paraísos fiscais. Paraísos fiscais, normalmente, o cliente escolhe entrar
e vai entrar. E vai, normalmente, passar por algumas situações que ele está correndo o risco de estar fazendo alguma coisa errada. Enquanto que nos centros financeiros é o contrário. É aquela jurisdição que escolhe o cliente. O cliente vai ser avaliado, o seu patrimônio vai ser avaliado para ver se é condizente com aquilo que ele está querendo aportar, se ele é uma pessoa politicamente exposta. Então é um outro tipo de tratamento, uma outra situação completamente diferente. Eu imagino até que, assim como nós fazemos aqui como assessores de investimento no Brasil, a gente tem uma área de compliance Sim. no banco. Eu imagino que o cliente que quer investir fora, ele vai ter um banker que vai assessorar ele, né? Ele vai ter um assessor internacional que vai cuidar da conta dele. E a instituição lá fora também imagino que faça esse mesmo compliance para entender a origem dos investimentos desse cliente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é algo que a gente conseguiu conquistar ao longo do tempo, né? O mercado financeiro como um todo, essa nossa estrutura, não só no Brasil, mas no mundo, ela está cada vez mais se comunicando com os bancos centrais de cada país. Isso faz com que essa análise ela passe por um FATCA, passe por um CRS, algumas regulações que vão proteger e conseguir analisar melhor quem é aquela pessoa, aquela família ou aquela empresa que está querendo investir naquela estrutura. Então isso traz uma segurança para o sistema como um todo, né? Caramba, muito legal o bate-papo. Acho que trouxe bastante conteúdo aí curioso. Não sei se todos conheciam o BNI, uma estrutura de negócio, né? Uma rede de negócios entre profissionais. A parte de internacionalização, que é um assunto ainda muito pouco falado, explorado, né, pelos investidores, né, brasileiros, eu acho que agregou bastante. Até é falado atualmente, né? Existem hoje inúmeras propagandas que falam de internacionalização, mas é sempre com foco de rentabilidade, né? Não com conceito de proteção, porque eles vão na ganância ali das pessoas e aí tem que tomar muito cuidado. Aí que entra o trabalho do planejador patrimonial, Exatamente. Abrir a cabeça do cliente e mostrar para ele que segurança também é ganhar. Exatamente. Porque você alavancar demais e perder, não chegou a lugar nenhum. Exatamente. Né? Muito legal. Muito obrigado aí, pessoal, pela audiência. Valeu, Rodrigo. Abraço. Valeu.